se a gente não sentir o agir de Deus na nossa vida, você acha que Deus vai existir pra você? Então, por isso que a fé, apesar de parecer ilógica, ela é o mais lógico de todo o rolê. Imagina se ele não tivesse acreditado, né? Ele, não, Jesus, você precisa ir comigo. Mas Jesus já tinha operado um milagre ali. E ele só precisava confiar. E muitas vezes a gente não recebe bênçãos que Deus quer nos entregar porque a gente não pede. Oi, seres humanos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Oi, gente, eu sou Sofia. Eu sou Yuri e hoje temos um episódio super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Sim, demais. Nossa, a convidada tá incrível, o tema tá incrível, tá tudo incrível, a paleta tá incrível. Então você tem que assistir esse episódio, tá muito legal. E eu tenho alguns avisos pra dar. O primeiro é que a Semana Santa vai acontecer 12 a 19, então procure a igreja mais próxima pra você participar, porque com certeza vai ser muito edificante, muito especial. Também temos o Impacto Esperança, também fale com sua igreja pra você participar. E a assinatura das lições, que vai começar, então fica aí ligado pra você já ter esse material que é incrível, ótimo, que é o material que a gente utiliza pra gravar o podcast. É isso. E hoje temos aqui uma convidada super especial e inédita pra vocês. Demais. A gente já conhece, né? Mas vocês ainda não. Seja bem-vinda, Jéssica! Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são divônicos, adorei. Nós que agradecemos você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Verdade. E, gente, vocês repararam nossa paleta linda de cores? Gente, a gente arrasou pra esse episódio, né? Sim. Imagina que a gente vai conversar aqui, vai ser demais. Com certeza, vai ser ótimo. Então, não esqueça já de dar seu like, compartilhar com algum amigo seu que você sabe que vai gostar e que tem que ouvir essa mensagem. É isso. E pra vocês conhecerem mais um pouco da Jéssica e pra gente também conhecer mais algumas histórias, a gente tem um quadro muito interessante, que o nome é Conta Pra Mim, não é isso? Isso aí. Nesse quadro, ela vai tirar uma das palavras que estão aqui dentro dessa caixa e ela vai ter que contar uma história Alguma com a experiência. palavra, Isso. alguma tô experiência, entendendo. com a palavra que tiver aqui, entendeu? Isso aí. Entendi. A gente já começa assim, Caraca, já. que É legal. isso. A caixa misteriosa, assim, Isso, logo no isso segundo aí. episódio. Pronto. Tá, eu vou tirar aqui. Eita, que eu não tô vendo nada. Justamente. É a pra isso ideia, mesmo, né? É a ideia. Pronto, segura aqui, por favor. Segura. Vamos ver. Coragem. Coragem. É a palavra, segura uma boa aqui. palavra. Cara, legal, coragem. Na verdade, toda a ideia de você ser cristão, toda a ideia de, no contexto bíblico, precisa de coragem. É. Vamos combinar que pra você ser cristão, você tem que ter muita coragem. Pra Com você certeza. tomar atitudes, enfim, enfrentar desafios, ainda mais nessa fase fique adolescente, jovem, né? Eu acho que uma coisa que mais me faz pensar em coragem, que tá muito ligado também ao âmbito espiritual, foi quando eu tinha 17 anos. Eu sou natural do Rio Grande do Norte. E eu vim pra cá, pra Bahia, estudar no UniAN, a nossa antiga FADBA, e curso totalmente psicologia. Então, pra mim, cara, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, então eu tinha 16, 17. Aí cheguei aqui e, cara, sou apaixonada pela Bahia, sou apaixonada pelo UniAN. Pra mim, sair da casa dos meus pais, da minha família, tão nova, menor de idade, pra mim isso foi incrível. E foi, tipo, literalmente a melhor decisão que eu já tive com Deus. Então, coragem total. E precisou de muita coragem também, né? Sim, com certeza, com meu certeza. Deus. E que legal, gostei da história dela. E aí, Yuri, vamos entrar agora na lição. A gente queria que você desse uma contextualizada pra gente da história. O tema é ver para crer. Uma história Sim, que também sim. precisou de coragem, né? Com certeza, precisou de muita coragem, viu? Sem conseguir enxergar o futuro. Isso. Porque hoje eu vivo coisas incríveis. Só que eu não conseguia vislumbrar lá no passado que eu ia viver essas coisas. É. E a lição vai trazer exatamente sobre isso. Quando o João fala sobre o ver para crer, é muito interessante, porque tá ligado diretamente com a questão da fé. E a gente sabe que essa expressão popular de ver para crer, ela acaba não combinando com os cristãos. Porque nós não precisamos ver para crer. Muito pelo contrário, a fé é exatamente aquilo que a gente não consegue vislumbrar, mas nós acreditamos. Com uma materialização mais perto disso, é a palavra de Deus. É isso. A lição dessa semana ela é muito interessante porque a gente vê um pai. Já é uma história que começa diferente, porque geralmente, quando a gente vê amor a filhos, a gente geralmente vê mães. Sim, verdade. Mas dessa vez era um pai
um pai importante no reino. Ele era oficial real, então era um cara muito importante. Era o bichão. E esse cara viaja por muito tempo, porque na época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, para encontrar Jesus, que era um cara que ele nunca tinha visto na vida, que ele só ouviu falar histórias, mas quando você ouve falar história, você pensa, é verdade ou não é? Mas ele, mesmo assim, ele foi. Foi ele lá tava ver se era verdade, tirar a prova. Né? Justamente. E aí ele escuta, ó, tem um cara que pode salvar meu filho, Jesus. Esse Nazareno aí, ele pode salvar meu filho, eu acredito. E o que ele precisou? De coragem. De Com coragem. certeza. E aí ele sai da terra dele, vai até Jesus, mas tem um grande porém. Ele tinha coragem, ele também tinha fé, porque para ir até lá ele tinha que ter fé. Mas ele queria ver para crer. E esse foi o grande problema. E algo que Jesus quis tirar dele, e conseguiu. Isso aí. Ele não esperava que ia ser dessa forma, como foi. Ele precisou de fé, logicamente, para ir até lá. Mas ele não ele esperava que Jesus fosse com ele e operasse o milagre. Mas aí Jesus fala... Pode ir, porque eu vou curar seu filho já tá curado. E é muito interessante que a lição fala que Jesus fala e o filho dele é curado. Imagina se ele não tivesse acreditado, né? Ele, não, Jesus, você precisa ir comigo. Mas Jesus já tinha operado um milagre ali e ele só precisava confiar. E ele voltou para casa e o filho dele estava curado. A gente queria que você dissesse também algumas lições que você tirou desse nosso material. Uma coisa que eu consigo enxergar é que, primeiramente, essa perspectiva de Jesus que ele traz sobre fé, ela é muito inteligente. Porque até mesmo para nós pra gente conseguir ver, a gente precisa da nossa interpretação, da nossa percepção. Só que já parou pra pensar que nossa percepção humana é completamente falha? Geralmente, nós estamos redondamente enganados. Então, pra gente acreditar numa coisa relacionada a Deus, a Bíblia, a gente precisa ver, a gente precisa vislumbrar, vai depender da nossa percepção, já começa errado. Então, por isso que a fé, apesar de parecer ilógica, ela é o mais lógico de todo o rolê. Porque ela tá muito ligada ao que Jesus proporciona e esse contato direto que nós temos com a palavra. Porque assim, com essa fé, a gente vai conseguir vislumbrar. E aí, não se trata mais de uma interpretação superficial e falha. Porque vai estar com Jesus. Tem uma analogia que muita gente faz, que é que a fé é igual ao ar. Porque você acredita que o ar existe, você sabe que o ar existe, mas você não vê o ar. Exato. A mesma coisa de Deus. A gente sabe que Deus existe, acredita que Deus existe, mas a gente não vê a Deus. Sim. E os dois são similares. Por quê? A gente sabe que o ar existe porque a gente sente a brisa. Porque a gente respira o ar. Mas se a gente não respirasse, se a gente não sentisse nada na nossa pele quando o vento sopra, será que a gente acreditaria no ar? Então é a mesma coisa com Deus. Se a gente não tiver comunhão com Deus, se a gente não souber, não conhecer a Deus, se a gente não procurar conhecer a Deus, se a gente não sentir o agir de Deus na nossa vida, você acha que Deus vai existir? Para você, ele vai continuar existindo. Mas para você, para sua fé, você acha que Deus ainda vai continuar existindo? E é interessante, Yuri, porque isso que você falou de experimentar, por exemplo, das bênçãos divinas, ela é um conceito muito importante para a construção da fé. E, na verdade, uma coisa leva a outra. Eu vou conseguir construir uma fé fortalecida em Jesus a partir das experiências que eu vou tendo com ele. E ao passo de que eu vou experimentando isso, eu vou crendo cada vez mais. E, por sinal, tanto a Bíblia quanto a lição essa semana, elas trazem muito disso de você experimentar as bênçãos de Deus. Só que aí tem outro ponto. Nem sempre a gente consegue experimentar as bênçãos de Deus, porque nós não estamos pedindo por elas. A Bíblia, ela sempre é muito direta a falar: clamem. Seja pelo Espírito Santo, seja pelos seus projetos pessoais, pela tua família, pelo Espírito Santo. Clame a Deus. E muitas vezes a gente não recebe bênçãos que Deus quer nos entregar porque a gente não pede. Imagina você não receber coisas incríveis. Não aquilo que você super quer, que você faz de planos, que é válido, mas ainda não é o plano de Deus. Tipo, você não receber as coisas de Deus porque você não Uma vez eu ouvi assim que um pastor, ele falou, quando a gente chegasse no céu,
É uma história, assim, pra ilustrar, digamos assim. Aham. A gente ia ver um monte de presentes ali. E a gente vai falar, Deus, pra quem que são todos esses presentes? E ele vai falar, esses presentes são todos pra você, mas você não me pediu, então eu não pude te dar. Quando a gente olha pra essa perspectiva, parece que dá um cabum na nossa mente. Porque, tipo assim... Depois que eu ouvi aquilo, todo dia Caraca. falava, Senhor, me dê todas as bênçãos que o Senhor tem guardadas pra mim. E uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos nessa experiência, assim, de comunhão e compartilhar também com amigos, porque eu acho super importante pra caminhada cristã, é de ser sempre muito descritivo com Deus. Tipo, às vezes a gente... Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero aquilo outro. Mas que seja feito à tua vontade. Mas, tipo assim, cara, eu, pelo menos quando tô conversando com os meus amigos, eu gosto de contar todos os detalhes. Se eu vou fazer uma viagem, eu falo pra eles o que eu planejei, tudo aquilo, e falo tudo. Uma coisa que, inclusive, eu sempre me lembro, quando eu lembro de orações descritivas, específicas, é de um dia eu tava na minha casa, isso faz, tipo, uns 5 anos. Mas isso foi muito marcante. E eu ia sair pro pequeno grupo que eu liderava com os meus amigos e tudo mais. Só que eu precisava muito achar o meu carregador. Gente, sabe quando você simplesmente perde o seu carregador? Ele foge para não sei onde das galáxias? Sim. Cara, isso é muito chato. E você procura pela casa toda e ninguém tem mais um carregador pra te emprestar. E, caraca, eu precisava muito do meu celular. E eu ficava, Deus, por favor, nossa, eu preciso muito achar meu carregador. Cara, cadê meu carregador? Cadê meu carregador? Procurava. E eu não tava achando meu carregador, cara. E tava dando a hora do PG. Eu precisava resolver muitos assuntos. Eu, cara, Deus, é pra ti. Me ajuda aqui, por favor, sério. Aí eu, pera ainda. Parei. Me sentei assim na minha cama. Deus, é isso e aquilo. Preciso resolver tais problemas. Preciso fazer tal coisa. E eu preciso que meu celular esteja carregado. Eu não vou conseguir resolver nada. Pra tua glória. Sem esse carregador. Eu não tô encontrando ele. E é uma coisa muito besta. É o meu carregador só. Por favor, me ajuda a encontrar ele. Me mostra onde tá. Meu carregador tava em cima da geladeira. Tipo, qual a chance? Então. Entendeu? Então, tipo assim, pode parecer um pouco tolo, mas na verdade, a vida cristã não é feita dessas pequenas coisas, porque eu acredito que seja, entendeu? Esses pequenos pontinhos que vai construindo esse seu relacionamento, ao passo que você é tão próximo de Deus, que você pergunta pra ele onde tá uma coisa e ele te mostra. Isso é genial. E também tem muito essa distinção de como a gente fala com nossos amigos e como a gente fala com perfeitamente. Deus. Tipo, quando eu tô perguntando, nossa, vocês viram meu carregador, por exemplo, como você falou do exemplo, ele é de tal jeito, ele é de tal cor, a última vez que eu usei foi tal, mas quando a gente fala com Deus é só, Deus, me ajude a achar, eu preciso, me ajude. Como se fosse, Deus, tipo assim, um gênio da isso, lâmpada. O Senhor não tá me ajudando, eu preciso achar, me ajuda, não sei o quê. E aí, às vezes, que a gente dá uma pausa e fala, Senhor, por favor, me ajude a lembrar onde que eu deixei isso, a última vez que eu usei, etc e tal. É porque, na verdade, pra tudo precisa se dedicar tempo e atenção específica. E se a gente tratar nosso relacionamento com Deus como só mais uma relação casual, não vai pra frente. Com certeza. E esse é um ponto muito necessário pra falar, principalmente nessa lição, porque foi o que o cara quis fazer. Ele foi até Jesus, mas ele foi até Jesus com a ideia de eu vou pedir, ele vai na minha casa, ele vai salvar meu filho, e aí depois que ele salvar meu filho, eu vou aceitar ele. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente fala, pô, Deus, eu vou melhorar se você fizer isso pra mim. Impondo condições. Se você me der isso, eu vou usar para bem. Mas a gente nunca acredita e tem fé em Deus e quer buscar a Deus antes de receber alguma coisa. Aqui na lição, na quinta-feira, tem uma frase que é assim: como angustiado, Pai, nós somos muitas vezes levados a procurar Jesus só pelo desejo de obter um benefício terrestre. E a nossa confiança em seu amor passa a depender da resposta positiva ao nosso pedido. Ou seja, Deus, eu quero um PlayStation. Você vai e ganha um PlayStation. Aí sim, Deus, brigadão. Agora eu confio em você. Mas se você não me mandasse, eu ia ficar tão irritado. Sim. Isso, e é isso, já colocar a gente numa posição de que Deus precisa estar ali disposto a atender todos os nossos pedidos, como se ele fosse um gênio da lâmpada, como você falou. E na lição fala assim: esse pai aceitaria Jesus como Messias se ele atendesse a seu pedido.
como se Jesus precisasse se provar pra gente atendendo o que a gente pede, sendo que não é assim que as coisas funcionam. Sim. Isso é tão sério que às vezes a gente pede coisas a Deus que realmente são legítimas, não são coisas banais ou supérfluas. Sim. Mas a gente acha que a gente tá super no poder, né? A gente é tipo assim, não, é porque eu já tenho tudo isso daqui planejado, e aí, lembrei, precisava que você me concedesse isso e aquilo outro. E às vezes são coisas legítimas, coisas até que tem a ver com a própria obra, algo do tipo. Só que, cara, Deus, ele só coordena algumas partes da nossa vida. Como é isso? Deus, isso aqui, o Senhor pode mexer uns pauzinhos pra mim, resolve isso aqui, mas isso aqui fica de boa porque eu já decidi. Qual é a nossa postura atualmente como cristãos, como jovens, em relação a isso? Tipo, é Deus que tá no controle? Sou eu que tô no comando? E aí, como é que a gente faz? A gente faz os planos sem sequer consultá-lo e depois a gente quer que ele resolva pra gente. Ele tem que resolver tudo? É aquele negócio da amizade. Uma amizade tá sendo boa pra mim enquanto a outra pessoa tá me oferecendo alguma coisa. Só que não deveria ser assim. Isso é muito perigoso. E principalmente com Deus. Nossa amizade e nossa relação com Deus não deve chegar ao ponto de eu estou com ele, eu estou servindo a ele porque ele faz isso e isso e isso por mim. Deveria ser, eu estou servindo a ele porque ele é Deus. E ponto. Perfeitamente. Porque ele é meu pai, porque ele me criou, porque ele me ama. E ponto. E eu amo a ele por conta disso. Não porque ele me dá bênçãos, porque ele faz que eu tenha vida, porque ele faz e ele fez e ele tá fazendo. Não, eu tenho que amar a ele, independente do que ele faz por mim. Porque se você amar Deus quando ele estiver fazendo coisas com você, quando estiver acontecendo alguma coisa ruim, você vai parar. Quando estiver acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, você vai achar que Deus te abandonou, que Deus não te manda mais bênçãos e que você também não precisa mais amar ele. A real é que o ser humano, ele foi criado com o desejo, o sentimento de adoração implantado. Então, isso é diretamente ligado a Deus. Ele é o objeto de adoração, onde nós precisamos declarar nosso amor e essa necessidade que nós possuímos de Deus. Só que nem sempre a gente deposita isso no legítimo, que seria no Senhor. A gente vai procurando em outras coisas pra adorar. E a gente vê perspectivas pessoais, coisas do nosso agrado, hobbies, amizades, relacionamentos. E a gente tenta ocupar nossa mente, o nosso coração com tudo, menos com aquilo que deveria ser o correto, que seria direcionado ao sagrado, ao Senhor. E isso é um grande perigo, principalmente nessa fase de jovem, adolescente, até mesmo adulto. A gente se engana, mas o adulto às vezes nem sabe muito bem o que ele tá fazendo na vida cristã. Porque é uma construção, se você cair um pouquinho assim e você não conseguiu se recuperar, você vai ter uma dificuldade nessa caminhada. Mas é por isso que é o legal que você falou sobre a adoração, de estar sempre diante de Deus. Porque se você caiu e você tá com Deus, tá tudo bem, porque você vai conseguir se levantar. Não por conta de você. Que o problema do ser humano é isso. É sempre ligado ao ego, é sempre o eu, é sempre o poxa, eu sou demais. Mas quando a gente tá realmente com foco em Cristo, você vai perceber que as perspectivas são diferentes. E essa questão que a gente tava falando sobre os planos divinos, né? A gente vê muito claro isso na lição, que Jesus tinha um plano muito maior do que o pai tinha, exato. Né? Que ele planejava que ele fosse lá, salvasse o filho, e é isso. Mas Deus tinha um plano muito maior, que era salvar a casa inteira. E uma salvação muito maior, sabe? E Deus tinha esse plano que era muito diferente do que o pai tinha na cabeça. Mas que, assim, Deus sabe de todas as coisas e os planos dele sempre são melhores. É isso. Infelizmente, o ser humano, ele... Eu falo o ser humano no geral, parece que eu tô generalizando bastante. Só que, vamos pegar um contexto mais assim. O jovem, o adolescente... Cara, eu acho que eu vou voltar. Eu acho que é realmente o ser humano no geral. Nós somos inseguros, cara. Nós temos essa fragilidade pessoal, particular. E por nós sermos tão frágeis nesse sentido, tão instáveis emocionalmente, a gente acha que Deus também vai ser. Já reparou? Nós somos tão instáveis que a gente acha que a palavra de Deus também vai ser desse jeito. Só que o que é que a gente aprende desde que a gente é novinho? A palavra de Deus, ela é imutável. Então, nos falta depositar justamente essa confiança, ter a coragem de acreditar na fidelidade da Bíblia. A lição traz, inclusive, sobre isso. Deus, ele sempre vai se manter fiel. Mesmo que eu não seja fiel, ele vai continuar se mantendo fiel com os seus planos.
lembrando que sempre os planos de Deus vão culminar na ideia da eternidade, que é o que a gente deveria realmente se preocupar. Com certeza. E Deus, ele sempre tá preparando algo melhor. Ele sempre tem planos para você, ele sempre vai dar bênçãos na sua vida, mas ele sempre está preparando algo melhor do que você pensa. Sim. E isso é muito bom, porque isso faz com que a gente tenha esperança em viver. Muitos jovens hoje em dia, adolescentes e tal, eu estava conversando com uma pessoa recentemente e essa pessoa falou que morrer é algo bom e é melhor do que viver. E eu fiquei pensando nessa frase, e isso ficou ecoando em minha mente. Porque desde pequeno eu fui ensinado que viver é a melhor coisa. Sim. E realmente viver é a melhor coisa. Mas você só entende que viver é a melhor coisa depois que você conhece a Cristo. Porque mesmo que a gente tenha momentos ruins, nós somos seres humanos. Todo mundo vai ter um momento ruim na Menino, vida. e eu se tem, viu? Todo mundo vai ter um momento ruim. Com Mas a certeza. partir do momento que eu entendo que esse momento ruim, ele vai passar, porque nada é eterno, nem momento triste, nem momento feliz, nada é eterno, e que vai vir um momento bom, isso já é um ponto positivo para a vida. Sim. Porque se eu tô morto, eu não sinto nada. É como se eu estivesse dormindo. Mas agora, se eu tô vivo, eu tô triste hoje. Mas amanhã pode ser o melhor dia da minha vida. Eu posso conhecer pessoas sensacionais. Eu posso me divertir. Eu posso viajar um dia. Então, se hoje tá ruim, a gente não sabe quais são os planos de Deus para o nosso futuro. Então, por isso que viver é bom. E viver ao lado de Deus é melhor ainda. Porque a vida, ela sempre vai ter alguma coisa boa. Deus vai sempre ter alguma coisa boa para oferecer pra Sem gente. contar que se a gente vivesse todos os dias felizes, né? A gente não ia saber valorizar essa felicidade, né? E também essa questão de que ele falou sobre... Às vezes a gente não vê sentido na vida. Geralmente, quando a gente não tem um propósito na nossa vida, não tem sonhos, não tem planos, a gente realmente não vê sentido em viver. Sim. Porque tem dias que tá insuportável, né? Mas a gente pensa no nosso objetivo e no nosso propósito, sim. É isso. O livro de Provérbios traz muito sobre isso desse lado feliz, lado infeliz, de você ser tolo, Poxa, o ser humano, nossa, gente, particularmente o ser humano é extremamente tolo. Nós erramos o tempo todo. Parece que o ser humano tem uma necessidade de errar. De ir contra o que Deus colocou no nosso coração. E isso é constante o tempo inteiro. Então, por isso que a busca pela sabedoria, ela deve ser constante. Na vida de oração, na comunhão. Tipo, a gente tá aqui conversando, tendo um bate-papo com insights tão legais. Tá sendo muito legal compartilhar isso com vocês também. Porque a gente vai aprendendo junto. E uma caminhada cristã não é uma caminhada cristã. Se ela não é compartilhada entre amigos, entre galera. Porque assim... Poxa, até mesmo a felicidade, ela vai vindo à tona também. Deus, ele sempre nos ordenou a viver em comunhão. E isso é incrível. Com certeza. E a gente precisa também, né, de pessoas pra nos fortalecerem, de estarem ali com a gente. É muito importante. De amigos. E já finalizando, infelizmente, Poxa. o episódio de hoje foi muito bom. Demais, com certeza. Falando sobre amigos, compartilhem esse vídeo para seus amigos. Isso aí. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para que outras Compartilhe pessoas... pelo menos com seus 3 melhores amigos. Pronto. Cara, tu deve Ou ter quatro, teus 3 se você melhores tiver mais. amigos. Para Isso. que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo Isso aí. e que sejam abençoados por Deus, que nem você tá sendo de assistir esse vídeo. Isso aí. Muito obrigado, Jéssica. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bacana. Foi Verdade. muito bom. Muito legal. Você poderia fazer uma oração pra gente Claro, pra finalizar seria o demais. episódio? Vamos sim. Oremos então. Grande Deus, a gente te agradece muito por esse episódio. A gente tem aprendido bastante e vamos aprender cada vez mais nessa temporada sobre os teus ensinamentos. Nós pedimos para que o Senhor nos conceda sabedoria e que a gente consiga aplicar a sabedoria na nossa vida, na nossa rotina. Por favor, fortalece a nossa fé de maneira prática. E provavelmente assim o Senhor vai nos entregar alguns desafios. Mas estamos dispostos, Pai. Obrigada por isso, nós te agradecemos. Abençoa a pessoa do outro lado dessa tela. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. E é isso. Tchau. Tchau. Essa frase, isso ficou ecoando em minha mente. Porque desde pequeno eu fui ensinado que viver é a melhor coisa. Sim. E realmente viver é a melhor coisa. Mas você só entende que viver é a melhor coisa depois que você conhece a Cristo.
Porque mesmo que a gente tenha momentos ruins, nós somos seres humanos. Todo mundo vai ter um momento ruim na Menino, vida. e eu se tem, viu? Todo mundo vai ter um momento ruim. Com Mas a certeza. partir do momento que eu entendo que esse momento ruim, ele vai passar, porque nada é eterno, nem momento triste, nem momento feliz, nada é eterno, e que vai vir um momento bom, isso já é um ponto positivo pra vida. Sim. Porque se eu tô morto, eu não sinto nada. É como se eu estivesse dormindo. Mas agora, se eu tô vivo, eu tô triste hoje. Mas amanhã pode ser o melhor dia da minha vida. Eu posso conhecer pessoas sensacionais. Eu posso me divertir. Eu posso viajar um dia. Então, se hoje tá ruim, a gente não sabe quais são os planos de Deus pro nosso futuro. Então, por isso que viver é bom. E viver ao lado de Deus é melhor ainda. Porque a vida, ela sempre vai ter alguma coisa boa. Deus vai sempre ter alguma coisa boa pra oferecer pra Sem gente. contar que se a gente vivesse todos os dias felizes, né? A gente não ia saber valorizar essa felicidade, né? E também essa questão de que ele falou sobre... Às vezes a gente não vê sentido na vida. Geralmente, quando a gente não tem um propósito na nossa vida, não tem sonhos, não tem planos, a gente realmente não vê sentido em viver. Sim. Porque tem dias que tá insuportável, né? Mas a gente pensa no nosso objetivo e no nosso propósito. Sim. É isso. O livro de Provérbios traz muito sobre isso desse lado feliz, lado infeliz, de você ser tolo, de... Poxa, o ser humano, nossa, gente, particularmente o ser humano é extremamente tolo. Nós erramos o tempo todo. Parece que o ser humano tem uma necessidade de errar. De ir contra o que Deus colocou no nosso coração. E isso é constante o tempo inteiro. Então, por isso que a busca pela sabedoria, ela deve ser constante. Na vida de oração, na comunhão. Tipo, a gente tá aqui conversando, tendo um bate-papo com insights tão legais. Tá sendo muito legal compartilhar isso com vocês também. Porque a gente vai aprendendo junto. E uma caminhada cristã não é uma caminhada cristã se ela não é compartilhada entre amigos, entre galera. Porque assim... Poxa, até mesmo a felicidade, ela vai vindo à tona também. Deus, ele sempre nos ordenou a viver em comunhão. E isso é incrível. Com certeza. E a gente precisa também, né, de pessoas pra nos fortalecerem, de estarem ali com a gente. É muito importante. De amigos. E já finalizando, infelizmente, Poxa. o episódio de hoje foi muito bom. Demais, com certeza. Falando sobre amigos, compartilhem esse vídeo para seus amigos. Isso aí. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para que outras Compartilhe pessoas... pelo menos com seus 3 melhores amigos. Pronto. Cara, tu deve Ou ter quatro, teus se 3 você melhores tiver mais. amigos. Para Isso. que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo Isso aí. e que sejam abençoados por Deus, que nem você está sendo de assistir esse vídeo. Isso aí. Muito obrigado, Jéssica. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bacana. Foi Verdade. muito Muito bom. legal. Você poderia fazer uma oração pra gente Claro, pra finalizar seria o episódio? demais. Vamos sim. Oremos então. Grande Deus, a gente te agradece muito por esse episódio. A gente tem aprendido bastante e vamos aprender cada vez mais nessa temporada sobre os teus ensinamentos. Nós pedimos para que o Senhor nos conceda sabedoria e que a gente consiga aplicar a sabedoria na nossa vida, na nossa rotina. Por favor, fortalece a nossa fé de maneira prática. E provavelmente assim o Senhor vai nos entregar alguns desafios. Mas estamos dispostos, Pai. Obrigada por isso, nós te agradecemos. Abençoa a pessoa do outro lado dessa tela. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. E é isso. Tchau. Tchau.